um assunto que deu o que falar, e que eu acho que eu repeti várias vezes aqui ao longo da semana, foi essa entrevista que a gente fez com a Cooper Forte sobre planejamento financeiro para as férias, porque, gente, eu antes de ser mãe, eu não imaginava o impacto financeiro até das férias no nosso bolso. Não é só a escola, não, esse período de férias também exige muito dos pais. Então a gente vai voltar nesse tema hoje, porque a gente tem investido muito em educação financeira e todos os aspectos dessa educação financeira. Mesa para dois. Momento Cooper Forte. Um oferecimento Cooper Forte, a sua cooperativa de hoje e do futuro. Para isso, recebo mais uma vez Marcos Orrico. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado, Bárbara. É um imenso prazer estar aqui novamente conversando com você sobre esse assunto que é tão importante, né? E eu acho mais importante para mim, gente, que ele falou... Por isso a gente fala aqui, eu acho que é tão importante, a Cooper Forte está vindo toda semana. Mudança de comportamento não é no dia para noite, né? É uma constante, é você voltar a falar, é um exercício, é um processo, né, Marcos? É verdade, né? Na semana passada a gente conversou um pouco sobre quem eram os principais vilões desse mês de férias de julho, né? E nessa semana a gente vai continuar essa conversa, agora falando mais um pouco agora sobre como se planejar. Legal. Né? Então, o primeiro passo, Bárbara, eu acho que puxando até um pouco do que a gente conversou na semana passada, que você até expôs aqui uma experiência que você passou com seu pai, né, que ele estimulava bastante vocês, né, a todo mundo contribuir, né, seria interessante a gente falar sobre o Fundo Férias. Então, assim, toda vez que Fundo você... Férias, adorei, já vou anotar. Toda vez que você passar de um período de férias e começar o seguinte, você já pode começar fazendo esse fundo. Né? Então, guardar valores entre uma férias e outra vai fazer com que você tenha uma tranquilidade muito maior. Essa economia vai te dar o sossego e também fazer com que várias atividades sejam possíveis de você estar proporcionando para a sua família. Olha, e existem algumas... Quais são as maneiras de fazer esse fundo férias? Então, primeiro de tudo, você tem que ser bem realista. Né? Então, você tem que fazer o levantamento do seu orçamento. Né? Então, você tem que ter noção do seguinte: quanto que eu tenho de receitas e quanto que eu tenho de despesas. Com esse valor em mãos, você vai saber, olha, uma parte desse orçamento eu vou guardar para minha reserva de emergência, outra parte eu já vou direcionar para esse fundo férias. Né? Então, você vai ter que casar exatamente quanto que você guarda com a experiência que você quer ter. Né? Então, cada família tem uma realidade diferente. Né? E esse valor vai também variar por família e também por tipo de atração que você está tentando conquistar. Né? Um dado interessante quanto a isso é que 85% das famílias no Brasil, elas têm interesse em entender mais de como fazer um orçamento bem feito, mas não sabem por onde começar. Né? Então, daí já vai a dica, né? Vamos fazer os fundos férias e entender como é que estão nossas receitas e despesas. Eu achei muito legal você ter falado dessa poupança que a gente fazia de forma comunitária, todos os filhos e agregados também, que tinha isso. Os cônjuges participavam para essa nossa grande férias que a gente fazia. Mas sabe um problema que eu tinha? Eu esquecia de fazer o depósito. E aí, depois eu falei, não, então, meu irmão, eu vou depositar para os próximos, 3 meses aí. Aí dava 4, eu esqueci, já estava devendo 1. Tem como automatizar isso? É possível sim automatizar isso. Inclusive, a Cooper Forte tem uma solução em que você todo mês já deixa isso programado para que você faça esse tipo de investimento. Né? A gente chama lá como recibo do depósito cooperativo programado. Então, você já coloca esse valor, define lá a data, já coloca a data para o dia que o seu salário cai e todo mês vai ser debitado da sua conta exatamente aquele valor que você pediu. Né? Então, dessa forma, você já deixa com que a tecnologia programe-se para você. Não, porque Você não precisa nem ter a dor de cabeça de pensar agora de colocar lá o valor que você precisa todo mês. Né? E tem uma época que é melhor começar, se já no início do ano, ou deixa para uma verba extra que chegar? Como é que você acha que essa programação funciona melhor? Olha, quanto antes você começar a fazer essa economia, melhor vai ser as suas férias. Né? Então, como estamos falando aqui das férias de julho, né, normalmente as pessoas passam pelas férias de janeiro. Né? Então, um bom mês para você iniciar esse tipo de economia é já a partir de fevereiro.
né? Então, você vai ter aí 6 meses, né, de fevereiro até julho, de conseguir levantar uma certa quantia monetária que vai permitir que você faça uma série de eventos e, às vezes, até uma viagem, né, com esse dinheiro que você conseguir economizar. Eu adorei esse fato, você falou de ser realista, porque o negócio é que nem obra de casa. Você acha que vai custar X e vai ficar pronto em tempo Y, você gasta 2X com 4Y de tempo, assim. Ser realista, entender realmente levantamento de custos, ajuda também nisso, né? Se você realmente saber, eu acho que a passagem para Disney vai custar 2 mil, achismo não vai adiantar muito nisso, né? Nossa, Bárbara, você tocou num ponto importantíssimo, né? Essa parte do realismo, na hora da gente levantar esse orçamento das férias, faz toda a diferença, né? Então, imagine que, por exemplo, você vai para um parque, né? Então, aí você não vai colocar ali só o ingresso do parque, né? Não adianta. Você sabe que quando chegar lá, a criançada vai querer comer uma pipoca, é o algodão doce, é o balão de hélio e uma série de outras coisas que precisam ser levantadas para você chegar num valor que faça sentido, né, do que realmente vai acontecer. Essas surpresas acabam pesando muito, né, na despesa do mês e elas precisam ser levantadas antecipadamente exatamente para você não ter surpresa no final, né? Um outro ponto muito importante que você colocou aqui é de envolver as crianças, né? Esse ponto é fantástico. Tem um estudo que o Banco Mundial fez junto com o Banco Central que mostra que o envolvimento de crianças e adolescentes, tanto nesse planejamento de férias como na introdução das finanças, faz com que eles tenham independência e se tornem cada vez mais pessoas e profissionais capazes de conseguir ter uma condição de vida muito mais tranquila e alinhada com os princípios das finanças comportamentais. Gente, me dá vontade de mandar ele repetir tudo isso para reforçar, assim, eu tô até feliz, meu marido tá dirigindo, neste momento deixou o mais novo no colégio, amor, olha, envolver as crianças nesse planejamento financeiro, que lindo. Às vezes a gente acha que é coisa de adulto, que não faz sentido, olha que poderoso, assim, o retorno disso lá na frente para essas crianças. As férias podem também ser uma parte de educação mesmo financeira para o futuro delas como um todo. Exatamente, Bárbara. E assim, existem algumas dinâmicas práticas que a gente pode estar passando aqui para os ouvintes, né? Uma delas, por exemplo, se você tem uma criança pequena aí com uma faixa de idade entre 4 e 7 anos, você pode trabalhar com moedas e figuras das atrações. Então, por exemplo, você dá uma moeda grande para ela e uma moeda pequena. 3 atrações que custam um valor menor e 3 atrações que custam um valor maior. E fala com a criança, olha, nós temos a capacidade de fazer aqui 2 eventos, mas você vai ter que escolher entre estas opções quais que a gente vai. Então, dentro dessas 3, você vai escolher uma e dentro dessas outras 3, uma segunda, né? Então, isso faz com que ela tenha aí uma autonomia, uma independência e que ela faça parte também dessa programação das férias. Ela escolheu e ela entendeu que tem uma limitação. Que legal. Isso até muda, de certa forma, o comportamento, né? Que você vê que muitas vezes as crianças querem sempre eventos caros, ou então não entendem quando a gente explica que o dinheiro do papai e da mamãe não é infinito, que não é só colocar o cartão na frente que tudo vai passar, né? E enquanto elas vão crescendo, tem também outras dinâmicas que podem ser aplicadas, né? Vamos lá. Muitas pessoas já tiveram vários jogos de tabuleiro, né? A gente tem, assim, por exemplo, o Banco Imobiliário, né? Ou o Jogo da Vida, né? Esses jogos que têm cédulas falsas de dinheiro que a gente pode utilizar também, né? E já falando aqui para uma idade um pouco superior, crianças a partir de 8 anos até uns 12 anos de idade, então é possível de falar, olha, temos aqui reservado para cada dia R$500, né? E temos esses tipos de despesas que podemos ter. É uma alimentação mais simples, que custa tanto, uma alimentação mediana, uma alimentação muito boa, tem esse passeio, tem esse outro passeio, né? Então, até o número de atrações que podem ser feitas no dia, isso já cria para a criança um envolvimento ainda maior, né? Que ela vai escolher não somente o que vai ser feito no dia, mas também ela vai conseguir mensurar quanto que custa cada uma
das variáveis que vão ser feitas naquele dia, né? Que legal. E você vê, né, quando a gente dá voz às crianças, tem um componente também de emocional, de planejamento. Eu achei muito bacana que, logo depois de você, na semana passada, a gente tem uma psicóloga aqui, uma psicóloga que é colunista, a doutora Vanessa Lacombe, e ela falou do como não surtar nas férias. E o surtar dela era um planejamento também do que cada um vai fazer, assim, escutar cada uma dessas crianças que estão, e dos pais também. O que é importante para mim nessas férias? Para ter um combinado, e esse combinado é reduzir conflitos. Então, eu acho que a partir do momento também que faz isso com a questão do dinheiro, que tem um combinado ali também se estabelece, você tem não só esse controle financeiro, mas um controle de estresse no futuro. Olha como tudo está casado, é muito bacana, né? É ganha-ganha. É um ganha-ganha. Quando você faz isso. Tem várias camadas desse saudável para a família, né? Diminuir a ansiedade, né? Diminuir aquela questão de que os pais sempre querem... A gente sempre quer fazer as vontades das crianças, né? Mas quando elas entendem que nem tudo é possível de ser feito, as próprias crianças não vão requisitar tantas coisas mais para os pais, né? Então, assim, realmente... E tudo parte desse ponto, que é o planejamento. Principalmente se você está envolvido em fazer uma viagem nas férias. Ótimo, então vamos falar disso. Que essa antecedência faz diferença, né? Muita diferença, né? Então, tem famílias que, por exemplo, resolvem ir para um local, quero ir para a praia, né? E simplesmente compram a passagem e vão, né? E tudo se resolve quando acontece lá. Se você antecipadamente já começa a ver o preço de passagens, você já começa a ver os tipos de atrações que tem lá, já começa a comparar os cardápios dos restaurantes, e você começa a colocar isso tudo no papel, você tem uma noção exata do que vai ser feito e você pode se antecipar. Você já vai lá e compra esse ingresso antes de chegar lá, porque aí não vai aparecer, por exemplo, aqui tem um passeio de buggy ou então o parque de diversões que a gente escolheu, né? Aí não, calma aí, eu já comprei aqui o ingresso, não tem como fazer essa atração agora, né? Então essas despesas que acontecem de forma aleatória e que podem impactar de um jeito muito forte naquele valor que você guardou para as férias, você acaba se defendendo desses imprevistos, né? Que legal, quanta dica, assim, que é riqueza. E fazer esse planejamento, realmente, gente, é organização, é diálogo, é não só financeiro, mas é uma vida familiar com mais leveza, né? E mais tranquilidade, mais previsibilidade, como você disse, né? Dá mais segurança até emocional para todo mundo. Com certeza, com certeza. E assim, para a semana que vem, a gente vai passar algumas dicas no dia a dia agora das férias. Eita, né? olha aí, meu Deus. Isso eu falei para eles antes de eu falei, gente, isso aqui é para mim. Se você está na mesma situação, se você também ainda não aprendeu a ser planejada, vamos colar aqui com o Café Forte que vai dar tudo certo, porque essas dicas são muito lindas, não só para o seu bolso, mas para o bem-estar de toda a sua família. Marcos Rico, muito obrigada pela participação no Mesa para Dois. Muito obrigado, Bárbara. Mesa para Dois. Momento Cooperforte. Um oferecimento Cooperforte.